Olá, meus irmãos, passando hoje, nesta quarta-feira, dia 26 de junho, para meditarmos o Santo Evangelho, Evangelho meditado do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, lá no seu capítulo 7, versículo do 15 ao 20. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm até vós vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos os conhecereis. Acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de fato maravilhoso. Nada se parece tanto com um verdadeiro profeta como um falso profeta. As ideologias que nos afastam da opção fundamental pelo reino de Deus, pela sua justiça, são cheias de fascínio e sempre trazem a aparência de humanidade e até mesmo de fé. Só poderemos perceber a sua falsidade através daquilo que elas produzem na sociedade. Produzem muitas vezes a cobiça e a sede de poder que levam à exploração e à opressão humana. Desumaniza as pessoas. As ideologias na verdade, pautar o mundo em ideias falsas e abandonar a realidade mesma das coisas. Ora, e no fim último, abandonar a Deus e depois a si mesmo. Então, é pelo fruto que conhece a árvore. É o caminho mais curto para identificar a árvore desconhecida de quem a vê. O abacateiro, por exemplo, produz abacate, e a jaqueira, por exemplo, produz a jaca. Não é verdade? A macieira produz a maçã. Então, produzido o fruto, a árvore e o fruto se tornam conhecidos e formam uma unidade. Tal conhecimento é necessário para que não haja nenhum julgamento precipitado. E o conhecimento não é teórico, é experimental. Uma bela árvore carregada de frutas que você conhece. E em uma árvore, muitas crianças, por exemplo, indica alguma coisa estranha. Porque as crianças não apanham as frutas. Porque riem quando você pede que lhe providencie, por exemplo, uma dúzia. Já que estão à disposição, você as conhece menores e doces. Naquela região são maiores e ácidas. A árvore então é bela, os frutos também, o sabor porém castiga. Não há quem o suporte. Em assuntos religiosos, como em assuntos políticos, os discursos são muitos e até bem articulados, mas podem ser enganosos. As ideologias produzidas nesses últimos séculos têm levado à morte, à guerra e à destruição do ser humano. Ora, o político muitas vezes promete e não faz. E o que faz é defraudar o povo, desviando o que lhe é devido. O religioso amealha juntando ofertas poupudas e o que prega não faz. Vive das ofertas daqueles que doam, na verdade, da oferta dos rebanhos, e no fundo não fazem nada para mudar a realidade deles. Apenas defraudam e usam como se o rebanho fosse uma coisa e nada mais. Não, é preciso o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, é aquele que está a serviço da comunidade, está a serviço do rebanho e não servindo-se do rebanho. Desacordo, por exemplo, no campo político, desacordo partidário e o desacordo na crença não significa automaticamente que um seja pior que o outro. É preciso olhar os frutos para reconhecer a árvore. Hoje no Brasil
nós temos como se fosse uma espécie de dois neurônios, um vermelho e um azul. Na verdade, o bom fruto é sempre o que se faz em favor dos empobrecidos, daqueles que menos precisam, daqueles que mais precisam e mais fragilizados estão. Então, vamos parar de dividir o nosso povo, as nossas comunidades, e vamos focar naquilo que nos une, que é o Espírito Santo, por meio de Cristo. Vamos imitar a Cristo como faz os grandes santos, independente de A ou B, de direita ou de esquerda. Nós queremos ser um corpo total, um corpus totus com Cristo, não é isso? É isso que a igreja nos propõe no dia de hoje. Deus abençoe você. Fujamos dos falsos profetas e afirmamos como salmista no Salmo 118: ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Um grande abraço, muito obrigado, curta e compartilha.